Vamos que vamos, minha gente, vamos que vamos, Marcelito Beckler, para um programa que, cara, assim, vai trazer emoções. O Pseudo, né, o nosso querido produtor André, já tá chorando, né, nesse momento de programa, não tem nem 10 segundos de vídeo, e o Pseudo já tá chorando, porque falaremos sobre essa despedida que, cara, todo fim chega, mas muitos, quando chegam, deixam a gente arrasados. Eu não vou perguntar se você está arrasado, Beckler, porque esse programa vai ao ar na terça, mas estamos gravando na sexta, então não vimos as cenas de Anfield no domingo. Mas você pode fingir que já está arrasado, fica à vontade. Não, eu sigo arrasado, né? Há algum tempo já que eu estou. E como você já disse, Fred, um abraço para você e para todo mundo. Esse programa está sendo gravado na sexta, então teve rodada final da Premier League no final de semana e nós estamos, sim, ignorando o Manchester City e o Arsenal. É isso que dá a possibilidade do sucesso. A gente não sabe quem é que vai ter sucesso para a gente fazer um programa especial sobre o campeão da Premier League, então a gente vai falar de alguém que com certeza fracassou nessa temporada, porque o sucesso pode ser incerto, Fred, mas o fracasso não. O fracasso chega e chega cedo. Foi o caso do Liverpool e com esse ambiente gostoso, a gente começa o programa depois da vinheta. Seguinte, antes da gente se emocionar ainda mais depois dessa abertura, vamos falar de alguns feitos do Jürgen Klopp pelo Liverpool, porque a matemática também ajuda a mostrar que ele não é só um grande personagem emotivo para a cidade e para o clube, mas sim um grande técnico mesmo. Ele conseguiu coisas muito importantes. 9 temporadas antes da chegada do Klopp, de 2006 a 2015, foi 2 vezes vice da Premier League, 5 vezes ficou fora do G4, teve uma média de 67,5 pontos por temporada. Chegou a uma final de Champions, uma semifinal, uma quarta de final e em 5 vezes nem Champions jogou. Em títulos, ganhou 2 Copas da Liga e uma Supercopa da Inglaterra. Foram 4 técnicos no período, 20% praticamente dos 21 técnicos que o Liverpool teve na sua história foram só nesses 9 anos anteriores à chegada do Jürgen Klopp. Rafa Benítez, Roy Hodgson, Kenny Dalglish e Brendan Rodgers foram os treinadores. Aí chega o Klopp, 9 temporadas com o Jürgen Klopp, 2015 a 2024. Uma Premier League, 2 vices, 2 vezes ficou fora do G4, teve uma média de 79,6 pontos, subiu 12 pontos a média do Liverpool na Premier League. Em Liga dos Campeões, 1 título, 3 finais, 3 ausências em Champions League também. Títulos, 8. Ganhou Champions, Premier League, Mundial, FA Cup, 2 Copas da Liga, ganhou a Supercopa da Europa e a Supercopa da Inglaterra, Frederico. É uma mudança da água para o vinho, né? Porque a gente tem esses dados pré-Klopp, os dados positivos são muito lá atrás, né? São ainda com Rafa Benítez. Depois, o Liverpool vai descendo uma ladeira, cara, com o Roy Hodgson, que não dura muito tempo, vem o Dalglish para terminar uma temporada, aí vem o Brendan Rodgers e consegue dar uma levantada. Mas mesmo assim, é um Liverpool que, cara, para você ter apenas 21 treinadores na história e 4 em 9 anos, é porque aqueles 9 anos tiveram mais instabilidades do que o clube está acostumado a lidar. Então o Klopp ele chega e ele transforma o Liverpool de uma maneira não apenas histórica em relação a esses 9 anos anteriores, mas em relação a uma história muito rica do Liverpool, cara. Ele, primeiro, né, é o dono do único título do Liverpool na era Premier League. O Liverpool é o segundo maior campeão da história do campeonato inglês, só que não ganhava nada desde 91, até o título que o Klopp conseguiu levantar com 99 pontos conquistados naquela campanha. E das 3 maiores pontuações da história do clube no campeonato inglês, as 3 maiores, são com o Klopp. Lembrando que de 81 adiante a gente tem 3 pontos por vitória, então não dá pra gente comparar com antes disso, né? Assim, o Liverpool foi campeão várias vezes, conquistando uma pontuação menor do que se a gente traduzisse para os 3 pontos de 81 para cá. Mas de qualquer forma... 91, né? Não, de 81. De 81. 81 na Premier League? O campeonato inglês. Antes de todo... 10 anos antes de todo mundo? 10 anos antes de todo mundo. Foi a E Inglaterra ninguém avisa? Eu estou sendo impactado por isso agora. Aí, ó. Esqueceram de te avisar. Out of context, surpresa? Então, cara, são
pontuações absurdas, né? Na era Premier League nem se fala. E tudo isso, quando a gente olha para a Inglaterra, Beckler, competindo com provavelmente o melhor time da era Premier League, né? Assim, é claro que a gente tem o Ferguson, a gente tem o Wenger, mas o Guardiola eleva o patamar de pontuação para níveis que a gente nunca viu antes, e o Klopp, com 3 pontuações acima dos 90 em 9 temporadas, ele empata com o Ferguson, que só teve também 3 campanhas com 90 mais pontos, só que em 27 temporadas no United, e tem o triplo do Wenger, que só teve uma campanha de 90 mais em 22 temporadas. Então, assim, eu estou comparando com 2 treinadores históricos que têm mais títulos de Premier do que o Klopp, mas o Klopp ele teve essas 3 campanhas que só não bateram em 3 títulos porque o Guardiola está aqui. E na Champions só não bateu em 3 títulos porque existe o Real Madrid, né? Bateu 2 vezes na final e perdeu por conta do rei da competição. Então, cara, pro azar do Klopp, ele não tem mais taças para mostrar das principais, porque de um lado ele tinha o Real Madrid nessa fase maravilhosa e o Manchester City do Pep Guardiola. É muito chamativo. Assim, é claramente um trabalho que tem menos troféus do que deveria ter. Pois é. Vai ficar menos para a história por troféus do que deveria. Mas eu acho que quando a gente pega essa perspectiva dos 10 anos antes, dos 9 anos antes, para comparar com 9 anos durante, dá para perceber que o Liverpool talvez estivesse indo para um caminho de apequenamento, e eu não falo com nenhum medo de falar de apequenamento, que a gente viu o Everton passar. E talvez o Manchester United esteja passando. E é claro que ele não fez esse trabalho sozinho. Primeiro que ele dependeu dos jogadores, segundo, por exemplo, do Michael Edwards, que a gente já falou aqui várias vezes, que está de volta ao clube, mas ele é o grande nome dessa mudança. Então você ser o grande responsável por colocar um clube como o Liverpool nas costas e ser capaz de fazer um clube desse tamanho, dessa guinada e esse giro que deu para voltar para um ciclo de vitórias, ainda que não seja de tantos títulos, mas de vitórias, eu acho que por isso ele já deveria entrar para a história, fora a conexão que ele conseguiu construir com os jogadores, com os torcedores, com a cidade. Pois é, cara, essa conexão que eu acho que vale a pena a gente se aprofundar nesse momento, porque é algo que os números eles explicam, só que parcialmente, né? Assim, é claro que o Klopp não teria durado 9 anos se ele não tivesse os números que tem. Então a gente não pode se enganar aqui que é só a conexão, o amor, o You Never Walk Alone. Não. Ele precisa entregar como ele entregou para durar tanto tempo. E até para construir essa conexão, né? Porque, enfim. Só que você pode muito bem, e eu acho que muita gente que vai se identificar, você pode muito bem ter trabalhos vitoriosos com uma identificação 100% esportiva. O Klopp não. Cara, o Klopp, ele nasceu, evidentemente, na Alemanha, mas ele parece um Scouse, né? Ele parece que ele tem valores tão alinhados com os do clube e os da cidade que é uma coisa que é engraçado que ele só foi viver Liverpool depois dos 40 e tantos anos de idade, assim, porque é algo muito, muito, muito bonito de ver como que ele parece um reflexo do torcedor ali na beira do campo. Ele é o condutor da torcida, ele é o maestro da torcida, ele que fala, ele consegue trazer canções e parar canções. Eu lembro de uma época que ele não queria que cantassem a música dele no meio dos jogos porque isso atrapalhava o time. Ele fala, não sou eu, é o time, então apoia o time, depois vocês cantam meu nome. Enfim, cara, ele construiu uma figura que emula o grande treinador da história do clube, que é o Bill Shankly, que tem estátua ali em Anfield. Então, assim, é algo incrível, cara. A gente viveu e se acostumou com o Klopp no Liverpool, e agora a gente começa a sentir a dor da ausência, e vai demorar um tempo para a ficha cair do tamanho, como quase tudo na vida, né? Só depois que passa que a gente percebe o significado que teve. Além da questão política, né? Assim, muita gente agora vai parar de ver o vídeo, vai começar a xingar a gente, mas o fato é, a cidade de Liverpool ela é historicamente, majoritariamente à esquerda. O Liverpool, em muitos posicionamentos, se alinha com isso, principalmente depois das tragédias, e principalmente da tragédia de Hillsborough, e o Klopp também. Né? Ele tem uma aspa muito famosa que ele diz que nunca vai votar num político de direita, e isso faz com que essa relação ela entre mais uma camada. E eu acho que dentro de tudo isso, chama a atenção como as escolhas de clube, ou que o Klopp fez,
ou que ele foi levado pela carreira futebolística simplesmente a fazer, sempre levaram ele a clubes de massa, né? A clubes que representam muito a cidade. Foi no Mainz, foi no Dortmund e foi no Liverpool também. Tem muitas coisas em comum entre esses clubes, embora a história, o tamanho, o número de taças seja muito diferente, mas algo que une as três histórias que ele tem como treinador e como jogador, porque ele passou a carreira inteira no Mainz, são clubes muito pertencentes à comunidade local. Então acho que o fato dele ter se integrado no Liverpool tão bem tem muito a ver com o fato de ele já ter tido essa experiência durante toda a vida dele, de clube que é da cidade mesmo. Por exemplo, o Real Madrid é um clube do mundo. O Real Madrid não quer se meter em coisas políticas, porque o Real Madrid normalmente está sempre ligado a quem está no poder. Porque para ele, Real Madrid é bom não ser oposição nunca. O Bayern de Munique também não se mete tanto assim, e outros não se metem tanto assim. Então, eu acho que ele talvez não teria... O desempenho esportivo até pode ter, porque é um ótimo treinador, mas não teria tanto essa conexão com outros, que não fosse o Liverpool, porque outros clubes têm outras características que o Jürgen Klopp talvez não compartilhe. Então, é curioso como o destino levou ele, talvez pela personalidade dele ele tenha escolhido esse tipo de trabalho, a clubes assim. E algo muito marcante é a saída dele do Dortmund, a chegada dele no Liverpool, e um dos primeiros jogos que tem é entre as duas equipes e que as duas torcidas cantam junto, e o Never Walk Alone, né? Que Sim. a torcida do Dortmund canta, do Liverpool também, a gente já contou aqui outras histórias de outras que cantam, até no Japão se canta, o Urawa Reds. E é uma música sobre uma despedida, né? Uma música que você não vai estar sozinho, enquanto você tiver esperança, você vai caminhar com ela. E é curioso que a partir de agora a torcida do Liverpool pode cantar para o Klopp, ou o Klopp também pode cantar para a torcida do Liverpool, de que apesar das despedidas, é possível se continuar caminhando junto. E assim, a gente está gravando antes, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que as cenas do domingo em Anfield foram nessa linha aí, cara. Foi uma choradeira só, que teve o Nova Alcalone mais especial dos últimos tempos, e o que eu posso trazer aqui que a gente viu antes da gravação foi a última entrevista pré-jogo dele como treinador do Liverpool, e tem essa aspa aqui que eu acho muito boa, que ele fala, cara, que diz muito, que exemplifica o que a gente está falando, né? Eu conheci as melhores pessoas que eu poderia no melhor clube e numa cidade muito especial. A maneira como eles são, a maneira como eles lidam com a vida, a maneira como eles te recepcionam, a maneira como eles te tratam. É maravilhoso saber que eu passei muito tempo no Liverpool. É isso, cara. O Klopp, antes de fechar com o Liverpool, ele teve uma reunião com o Manchester United e com a família Glazer. E foi vendido para ele que ele estava chegando na Disneylândia do futebol. E isso, dizem, foi um dos pontos que fez com que ele saísse muito pouco impressionado dessa reunião. Então, quando você fala de escolhas e do que apareceu, enfim, o que é coincidência e o que é escolha, tem muito... A gente não sabe os nãos que o Klopp deu, né? Esse a gente sabe. Mas depois do trabalho, especialmente dele no Dortmund, certamente ele teve muitas propostas e ele disse muitos nãos. Tem um debate que eu acho interessante a gente fazer aqui, Beckler, porque cortando no século, e aí eu não vou trazer Wenger, não vou trazer o Ferguson, é difícil a gente imaginar trabalhos que transformaram tanto um clube de futebol como esse, né? Sim. O Guardiola 2 vezes, ele transforma o Barcelona em outra coisa e por consequência o futebol. O City, por mais que as pessoas saibam que tem a grana de 2008 para cá e teve título de Premier League antes, não era essa máquina que virou. Você consegue pensar em algum outro? De repente o Mourinho no Porto? O Mourinho no Porto foi por um período mais curto, né? Pois que ele ganha a Europa League em 2003, ganha a Champions em 2004 e logo vai para o Chelsea ser o Special One. A entrevista dele de chegada no Chelsea é essa, né? Que ele fala que ele é o especial. Então, e o Klopp fala que é o normal one, né? Exatamente, quando chega ao Liverpool. Então eu não sei se teve tanto de mourinhismo assim no Porto. Eu acho que o Mourinho mudou o Real Madrid. O Mourinho foi a criptonita do Guardiola aqui. Então, primeiro que deu certo, que ganhou Liga Espanhola, ganhou Copa do Rei, não ganhou Champions, mas foi suficiente para destruir o Barcelona.
para destruir algo que já era muito difícil do Guardiola fazer aqui, porque esse aqui é um clube muito efervescente, mas ter o Mourinho do outro lado também atrapalhou bastante. E eu acho que até hoje o Real Madrid ainda tem impregnado o mourinhismo, em forma de competir, em forma de ver futebol, é pragmático, se precisar se defender, se defende sem nenhum problema, se precisar jogar feio, entre aspas, o que é feio, joga sem nenhum problema também. Então eu acho que o Mourinho mudou o Real Madrid. E talvez agora, com os brasileiros e com a chegada de Camavingas e de Rüdiger e de jogadores descontraídos. O Rüdiger é um doido, assim, é um psicopata, né, que aperta os mamilos dos adversários. E o Camavinga muito... E torce. Não só aperta e torce. Ele tá a ponto de fazer um cuecão em alguém, assim, num jogo, sabe? E o Camavinga que canta com os brasileiros e tal. Eu acho que o Real Madrid agora está mudando para uma outra coisa. Mas muito do Real Madrid vencedor da última década, eu acho que teve muita responsabilidade do Mourinho, de coisas que ele construiu e que ele fundamentou ali dentro do clube. O pessoal se esquece, mas eu acho que o Mourinho pega naquela sequência absurda de eliminações nas oitavas, né, da Champions. O time fica de 2004 a 2010. São 7 anos seguidos caindo em oitavas de final. Os galácticos todos, né? Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, Raul, Roberto Carlos caíram de 2004 a 2006 e depois chega a cair com Cristiano Ronaldo e Kaká, ainda na temporada 9 e 10, cai para o Lyon, se eu não estou enganado, nas oitavas de final. E depois com o Mourinho chega à semifinal de 2011, perde para o Barcelona, chega na semifinal de 2012, perde para o Dortmund. Aí em 2013, 12 e 13 ainda estava o Mourinho. Aí perde perde 11 e 12 do Bayern, 12 e 13 do Dortmund. Aí 13 e 14 já é o Ancelotti, quando passa do Dortmund e chega à final contra o Atlético de Madrid. Mas o Mourinho chega a 3 semifinais. Então, é isso, né? Tira dessa rota repetitiva de fracassos e começa, por mais que não tenha vencido a Champions, né? Começa a trazer o Real Madrid de volta para a superfície e para as fases finais da Champions. Eu queria agora direcionar o nosso papo, indo para a reta final, Beckler, falar sobre o legado do Klopp, né? E também sobre alguns desgastes, porque, é claro, né, é natural no futebol, ainda mais quando o cara fica 9 temporadas no mesmo clube. Sem nenhuma dúvida, assim, isso aí é uma coisa, é falar que a chuva é molhada, e eu conheço muito bem de chuva. Sem nenhuma dúvida, ele entrega um clube muito, 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 muito melhor do que o que ele recebeu, e um elenco muito melhor, né? Eu estava pegando aqui o último jogo pré-Klopp, que por sinal é uma goleada sofrida de 6-1 para o Stoke City. E a gente tem o Mignolet no gol, o Sakho de um lado, o Moreno de outro, o Skritel na zaga com o Henderson, Lucas Leiva, Emerchan, Felipe Coutinho, o Gerrard estava jogando, o Lallana e o Joe Allen. Naquela partida entrou, por exemplo, o Kolo Touré, e tinham no banco jogadores como o Lovren, que depois ficou um tempo com o Klopp, e o Raheem Sterling. Esse é o último jogo do Brendan Rodgers à frente do Liverpool. Cara, você compara com a escalação do Liverpool dessa temporada, e passaram-se gerações, né, na mão do Klopp ali, é um time em totais condições de entregar resultados como vem entregando, né? Essa temporada ela termina com gosto amargo, mas é uma terceira colocação e o Liverpool está de volta na Champions. Eu acho que é um legado que ele deixa de ter formado um clube competitivo, de ter melhorado os jogadores, também de ter talvez sugado até a última gota de algum desses jogadores, né? Eu tenho a sensação que Mané, Firmino e Salah, por exemplo, eles foram absolutamente sugados tudo que eles podiam dar pelo Liverpool. E é claro que alguns também não deram certo, que chegaram, se esperava mais deles e não funcionaram. Mas eu acho que o Liverpool agora tem de novo uma cara de para onde ir. Assim, a forma de jogar, de competir, de correr, de se esforçar muito, de não parar, de ser o time muito intenso, que foi o que deu certo. A gente viu algumas transições de um time às vezes um pouco mais pausado e tal, mas eu acho que o próximo técnico, quando chegar, já vai saber mais ou menos o que esse clube está acostumado a fazer, e o que está acostumado a fazer dá certo. Existe, acho que, uma cultura de trabalho, de esforço e de humildade dos jogadores do Liverpool, porque a grande maioria deles corre muito para trás e se esforça muito. O Salah hoje menos, mas
até mais velho e tal, fisicamente, que eu acho que é um bom legado que ele deixa. São jogadores vitoriosos, não acomodados e solidários. Eu acho que isso marcou, mais do que o 4-3-3, taticamente, isso marcou o trabalho do Klopp no Liverpool e eu acho que isso é um muito bom legado que ele deixa para o seguinte. E já com o elenco parcialmente rejuvenescido, né? Assim, é um novo meio-campo, então tem jogadores começando a estrada no Liverpool, como o Szoboszlai, o McAllister, o próprio Endo, que foi uma grata surpresa, a molecada subindo, né? Eu nem chamo o Arnold mais de moleque, porque já tem o Conor Bradley. Então, assim, a gente vê um time, o Darwin, por exemplo, é um cara que, entre elogios e trovoadas, é um cara que ainda pode trazer muita coisa para esse Liverpool, acredito eu. E fica essa curiosidade, né? Assim, provavelmente o novo treinador será o Arne Slot, do Feyenoord. Até a gravação desse programa a gente não tem nenhuma confirmação de nada, e nem de que ele vai ser, nem de que ele não será. Mas parece que vai ser o treinador holandês, o novo do Liverpool. Porque a gente está falando aqui mil maravilhas, né? Mas, geralmente, uma sucessão de um cara histórico, ela dá errado e pode ser uma furada. Com o Klopp, a expectativa que se tinha era que o Liverpool podia ganhar sempre. A partir de agora, a gente não sabe mais, né? Se vai reconstruir forma de jogar, se vai brigar mais embaixo. Dava a sensação que ia ganhar sempre, embora tenha ganhado pouco, como a gente disse no início, para o que foi. E é um técnico de características um pouco diferentes, né? Eu já vi você falando mais sobre o Slot, que é um técnico mais para Guardiola do que para Klopp. Isso. Vamos ver, na cultura do Liverpool, talvez ele mude, ele adapte, ele tenha peças diferentes para fazer um trabalho diferente. Acho que já está tudo dentro do nosso querido contexto, Marcelo. Agora, então, eu vou pegar aqui a minha pesquisa que eu fiz para começar o programa. Vamos para o Out of Context. Então, por favor, comece, Marcelo Beckler. Então, porque o Klopp não mudou só o Liverpool, mas por onde ele passou, ele saiu transformando os clubes com algumas coincidências e dados interessantes. Por exemplo, o Klopp jamais movimentou €1 em uma transferência. Porque as transferências que ele fez como jogador era de jogador não profissional ainda, até chegar ao Mainz e passar toda a carreira dele, de 90 a 2001, como jogador do Mainz. Encerrou a carreira e começou como técnico, mas não precisou contratá-lo e tirar ele de um outro clube como técnico. Como jogador do Mainz, ele é o 4º maior artilheiro da história do clube, com impressionantes 56 gols. Ele começou jogando como atacante e chegou a jogar de zagueiro, onde ele disputou mais partidas, foi na lateral direita. Ele é o 2º jogador com mais expulsões da história do Mainz, 5. E é o 1º jogador com mais cartões amarelos, 70 cartões amarelos recebeu o Klopp quando era jogador. É um Felipe Melo. Exatamente. O Felipe Melo está prontinho para ser o novo Jürgen Klopp, inclusive. A gente vê semelhanças entre eles que não acabam. Como técnico, é o 1º da história do Mainz, 270 jogos. O Mainz nunca tinha jogado a primeira divisão da Alemanha. Ele consegue fazer o time subir para a primeira divisão, se mantém ali por alguns anos, chega a se classificar para uma pré-Europa League e cai na última eliminatória para o Sevilha. Então, tá tudo certo, não tem nenhum problema quanto a isso. Aí o time caiu para a 2ª divisão, o Klopp começa a temporada e não termina, o time sobe, e no ano seguinte quem assume no lugar dele? Thomas Tuchel, no Mainz, para voltar quando o time volta para a primeira divisão. Aí o Klopp vai para o Borussia Dortmund, que estava mais ou menos nessa toada que a gente está falando do Liverpool. Olha só como estava o Dortmund antes da chegada do Klopp. Tinha sido 7º, 7º, 9º e 13º lugar da Bundesliga. Quando ele chega, o time é 6º, 5º, primeiro, bicampeão, segundo, e na última temporada, é um fim de festa mais ou menos como a gente está vendo no Liverpool, o time termina em 7º lugar. É também o maior técnico da história do Dortmund em partidas, 319 jogos ele comandou o Dortmund, e ele foi sucedido por Thomas Tuchel. Então, neste momento, Klopp deixando o Liverpool, Tuchel não fica no Bayern de Munique. Você sabe muito bem onde eu quero chegar, Fred. Tuchel no Vasco? Juninho Paulista no Dortmund? No Liverpool, Dortmund já tem o seu. Dortmund já tem o seu. Terzic tá bem. Quer dizer, a gente nunca sabe, né?
Caraca, rapaz. É verdade, hein? É uma vida feita de coincidências, né? Entre Jürgen Klopp e Thomas Tuchel e essa grande erupção do Mainz no início dos anos 2000. Cogitaram fazer uma estátua para ele, mas não fizeram em Mainz. Não sei por quê. Cara. Merecia. Assim, com todo respeito ao Mainz, é difícil. Não. Na verdade, a gente tem aqui, a gente teve o Ferguson, né? Então a gente vai fazer. Não é isso, né? Então, sinceramente, não sei o que eles estão esperando. Eu espero que o Liverpool faça, tá? Eu tenho essa. Tem Bill Shankly, tem o Bob Paisley, o Kenny Dalglish e a arquibancada. A história maravilhosa, primeiro como jogador e depois como treinador. Eu não sei qual tipo de homenagem, mas eu espero que o Liverpool não espere o Mainz para conseguir fazer essa homenagem para o Klopp em Anfield. Cara, o Tuchel, aliás, você me lembrou de algo. Eu estava lendo um artigo outro dia e fontes da reportagem do Dortmund diziam que ele tinha um complexo de comparação com o Klopp. Que toda vez que alguém da diretoria e diretor de clube alemão adora falar, né? Comparava o trabalho dele em algum ângulo com o do Klopp, ele dava um ataque, assim, ele tinha... Então, eu não sei se é uma boa ideia para a saúde mental do Tuchel que ele vá para o Liverpool. Mas ele começou também a fazer trabalhos cada vez piores para deixar de ser comparado com o Klopp. Deu bastante certo, tanto que hoje a gente tem que buscar na hemeroteca aqui para lembrar que existe alguma semelhança entre eles. Tuchel, parabéns, você não é mais comparado com o Klopp. Excelente. Rapaz, um dos ângulos favoritos que a gente pode ter desse trabalho como jornalista, né, do Klopp no Liverpool, são as entrevistas. Assim, é muito, muito, muito divertido. Se eu pudesse escolher um treinador para sempre dar entrevistas, de todos, mais do que Guardiola, talvez o Mourinho pudesse chegar perto, porque ele também foi muito divertido no United e no Chelsea. Mas o Klopp, ele é muito, muito bom, cara. Alternando momentos, claro, da risada, que a gente já conhece muito bem, e de ser grosseiro em vários momentos, rabugento em tantos outros. Ele raramente ele foi entediante. Uhum. Ele raramente entregou uma resposta por entregar, ou pelo menos uma entrevista inteira por entregar. Desde falar que a voz do tradutor é sexy, até dizer para o repórter que ele não queria conversar sobre futebol com pessoas que não entendem futebol. Até me chamar de Pablo Escobar. Hi again. Wow. Yeah, it's shocking. No, who is it? What's the Colombian movie about a drug dealer? Oh, the Pablo Escobar. A little bit, yeah. And I still have a girlfriend, surprisingly, even after this. I heard some things about mustache, but no, we don't talk about that now. Are you thinking of having a mustache? I have it. I just let the other beard stand as well. Thank you. E tantas outras. Assim, cara, é algo que entra para a história da Premier League. Vai ser mais triste a Premier League na temporada que vem sem as entrevistas de Jürgen Klopp. É uma pena. Eu convivi em entrevistas do Klopp só Não, teve aquele Liverpool-Barcelona. Uhum. E teve um Inter de Milão e Liverpool que eu fiz também. Verdade. Acho que foram as vezes que eu tive a oportunidade de conviver. E teve uma dessas duas que foi curioso, que no Liverpool eles não têm a cabine de transmissão, então fica um cara do lado do Klopp traduzindo depois que ele fala, né? Não é simultâneo, então logo depois o Klopp tem que ouvir tudo. E o tradutor falou por 4 minutos. Aí o Klopp virou e falou assim, eu falei isso tudo? Aí o cara falou. E você conseguiu anotar tudo? Consegui. Uau! Sabe aqueles uau dele? Uau! Sim, bem característico também. Muito bom. Uma pena muito que bom. Nos deixa Jürgen Klopp. Não nos deixa não, ele vai continuar. Ele só está saindo do Liverpool. Daqui a pouco a gente vai ter as entrevistas dele de novo. Veremos onde e quando. Fred, tudo fora de contexto, tudo contextualizado também. Então agora só falta a gente fazer o trabalho para os preguiçosos que só assistem o final do vídeo. Resumo. Pode resumir você, porque depois eu vou fazer um resumo do resumo. Então tá bom. Cara, basicamente a gente tentou
passar a régua aqui nesses maravilhosos, inesquecíveis e, portanto, históricos 9 anos de Jürgen Klopp no Liverpool, acho que dá pra gente resumir falando que basicamente ele não ganhou tanto quanto ele entregou, né? Ele fez campanhas que em outras eras do futebol inglês dariam muito mais, e europeu, né? Muito mais troféus dos principais para o Jürgen Klopp no Liverpool, mas acima de qualquer resultado existe uma conexão eterna, cara. Assim, sem medo de errar. Eterna. Jürgen Klopp e Liverpool, eles se separam de maneira técnica nesse momento, mas na prática existe ali uma conexão, um vínculo indissociável. Então, o Klopp ainda vai aparecer nas arquibancadas de Anfield, nas arquibancadas não, né? No setor VIP ali, dos convidados de Anfield, e ele ainda vai dar entrevistas como um cara que tem muita influência, vai lá para receber homenagens, espero que uma estátua no futuro próximo, então é algo que ainda vai seguir adiante, só não mais nessa posição. A sensação que eu tenho, para resumir esses 9 anos do Klopp no Liverpool, é que o futebol é um esporte que só um vai ganhar. Então os outros 19 que jogam aquela liga não podem se entediar e se sentir derrotados porque perderam. Eu acho que o Klopp passa bem essa imagem de um técnico que não conseguiu ganhar tanto quanto mereceu, pelos feitos dentro de campo, pelas pontuações, pelas estatísticas, mas o caminho, temporada após temporada, para o torcedor do Liverpool, eu tenho certeza que foi divertido. Então no futebol, no final das contas, só um vai ganhar e vai depender se bateu na trave, entrou ou não. Mas o caminho até lá, a cada final de semana, o futebol é feito para que você se divirta a cada final de semana ou a cada meio de semana. Isso ele conseguiu fazer com que os torcedores do Liverpool recuperassem. Porque era um clube de cabeça para baixo, não de ponta cabeça, mas cabeça apontando para baixo, era um clube cabisbaixo, Sim. sem ambições, era um clube em preto e branco, e que ele deu de novo cor, vida, alegria, entusiasmo. E a vida é feita dessas coisas, né? Assim, quando a gente fala da conexão com a cidade, da história da cidade e do grande hino desse clube, a vida é feita de grandes momentos. Nem sempre de vitórias, mas sim de grandes momentos, de entusiasmo e tal. Eu acho que a metáfora que o Klopp deixa no Liverpool é bem essa, é de que pode até não ganhar, mas vai ser divertido. E eu acho que quando você toma isso como filosofia de vida, e eu acho que pessoas de cidades obreiras, assim, né? Acho que tem essa filosofia de vida, porque vê talvez as pessoas de Londres e das grandes cidades ganhando mais dinheiro e prosperando, e indo e tal, mas que você tem um caminho que também quer ser vitorioso, que é muito honrado, e que você se diverte, que você se conecta, talvez seja o caminho mais feliz. Então, Sim. acho que ele deixa esse legado de felicidade, de entusiasmo, de cor, em algo que estava se perdendo. E é muito curioso porque é um legado e um resgate, né? Assim, Liverpool já teve isso na própria história e o Klopp também teve isso na própria história. Então, é aquilo que você dizia, né? É muito bonito que um encontro pareça um reencontro. Tem um pouco isso, né? Parece que eles já estiveram juntos em algum outro momento, em alguma outra vida, sei lá. Mas que deixa margem para que, enfim, essa separação não seja de fato uma separação e seja esse vínculo. Cara, eu não consigo terminar esse programa fazendo graça porque eu fui me destruindo emocionalmente ao longo desse nosso episódio. Eu tô absolutamente triste agora. E olha que pra gente nem chegou o domingo da despedida, então eu deixo com você qualquer tentativa de terminar esse programa pra cima. Não, eu acho que depois de tudo isso que a gente falou aqui no resumo, nada mais justo e correto do que parabenizar Manchester City e o Arsenal, que de fato ganharam o campeonato inglês essa temporada, diferentemente do Liverpool, que teve um final de temporada melancólico com um terceiro lugar que poderia ter sido muito mais. Parabéns, Manchester City, parabéns, Arsenal e Liverpool, quem sabe numa próxima. Uau! Pra terminar que nem o Klopp. Até a semana que vem, gente.